A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 317, leremos o Evangelho segundo Lucas, capítulos 11 e 12, e o livro dos Provérbios, capítulo 26, versículos de 7 a 9. Lucas, capítulo 11. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tem um amigo que à meia-noite vem procurá-lo, dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responde lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está trancada e meus filhos e eu estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, ele se levantará por causa de sua impertinência e lhe dará quantos pães forem necessários. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. De fato, todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, a porta será aberta. Alguém de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Depois que o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram:
É por Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentarem Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido internamente ficará em ruínas, cairá casa sobre casa. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por que então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda sua propriedade, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, buscando repouso. Não o encontrando, diz: Vou voltar à minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele, e eles entram e se instalam ali. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: Bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como as multidões acorressem em grande número, Jesus começou a falar: Esta geração é uma geração má. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram pela pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la num lugar escondido ou debaixo de uma caixa, mas sobre o candeeiro, a fim de que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é teu olho. Se teu olho for bom, ficarás todo cheio de luz, mas se o teu olho for mau, ficarás todo em trevas. Olha, pois, que a luz em ti não seja trevas. Se então teu corpo estiver todo cheio de luz, sem traço algum de trevas, ficará totalmente iluminado, como quando a lâmpada te ilumina com o seu clarão. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para tomar a refeição em sua casa. Jesus foi e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que ele não se havia lavado antes da refeição. O Senhor lhe disse: Vós, fariseus, limpais por fora o copo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e das demais hortaliças, mas deixais de lado o direito e o amor de Deus. Isto é o que deveríeis praticar, sem deixar aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro assento nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças. Ai de vós, porque sois como os túmulos que não se veem, e sobre os quais as pessoas andam sem saber.
Um doutor da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós, igualmente, doutores da lei, porque carregais as pessoas com fardos insuportáveis, e vós mesmos nem sequer com um só dedo tocais nesses fardos. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, mas foram vossos pais que os mataram. Assim sois testemunhas e aprovais as ações dos vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós edificais os túmulos. Foi por isso que a sabedoria de Deus falou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e a alguns matarão e perseguirão. Por isso se pedirá conta a essa geração do sangue de todos os profetas, derramando desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos que se pedirá conta a essa geração. Ai de vós, doutores da lei, porque levastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo violentamente e a provocá-lo com muitas perguntas, armando ciladas para apanhá-lo em alguma de suas palavras. Capítulo 12. Entretanto, ajuntaram-se milhares de pessoas, a ponto de uns atropelarem os outros, e Jesus começou a falar em primeiro lugar a seus discípulos: Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito no escuro será ouvido à luz do dia, e ao que tiverdes falado ao pé do ouvido nos quartos será proclamado desde os telhados. A vós, porém, meus amigos, eu digo: não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos à geena. Sim, eu vos digo, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, valeis mais do que muitos pardais. Digo-vos, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Mas quem me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. A todo o que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas a quem blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com o que responder ou dizer, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância de suas posses. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele ponderava consigo mesmo: Que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então direi a mim mesmo: Minha alma, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-te. Deus, porém, lhe disse: Insensato, ainda nesta noite vão tomar a tua vida. E o que acumulaste, para quem será? Assim acontece a quem junta tesouros para si mesmo,
mas não se torna rico diante de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: Por isso eu vos digo, não fiqueis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário. Observai os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm despesa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que os pássaros. Quem dentre vós pode, com sua preocupação, prolongar, por pouco que seja a duração de sua vida? Se não está em vosso poder fazer a menor coisa, por que então vos preocupar com o resto? Observai os lírios como crescem, não trabalham, nem fiam, e no entanto eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançado ao forno, quanto mais a vós fracos na fé. Também vós não busqueis o que comer ou beber, não vos inquieteis. Tudo isso os gentios pelo mundo o procuram, mas o vosso Pai sabe que precisais disso. Buscai, pois, o seu reino, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois agradou o vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que nunca se acabe, aonde não chega o ladrão, nem a traça corrói. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ficai cingidos em prontidão, com as lâmpadas acesas. Sede como quem está esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir a porta, logo que chegar e bater. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo se cingirá, os fará sentar-se à mesa e passará a servi-los. E caso ele chegue pela meia-noite ou já perto da madrugada, bem-aventurados serão, se assim os encontrar. Sabei isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que conta essa parábola? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos servos da casa para lhes dar a alimentação na hora certa? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Verdadeiramente vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. Porém, se o outro servo pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, então o senhor daquele servo chegará num dia em que não o espera, e numa hora que desconhece, e o aniquilará, e lhe destinará a sorte dos infiéis. Quanto ao servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, receberá muitas chicotadas. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, receberá poucas chicotadas. Todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Se alguém muito se confiou, muito mais se exigirá. Fogo eu vi lançar sobre a terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Tenho um batismo no qual devo ser batizado, e como me angustio até que se complete. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Com efeito, daqui em diante, numa casa de 5, 3 ficarão divididos contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos,
pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus dizia também às multidões: quando vedes uma nuvem no ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando percebeis o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, e não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, estás indo com o teu adversário ao magistrado, esforça-te por reconciliar-te com ele enquanto ainda estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te lançará na prisão. Eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Provérbios capítulo 26, versículos de 7 a 9. Como são bambas as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como quem esconde uma pedra preciosa no lixão, assim é quem honra o insensato. Espinheiro agitado pela mão do bêbado, tal é o provérbio na boca dos insensatos. Olá, eu sou o Padre Marcelo Carmo e hoje nós vamos comentar a respeito dos capítulos 11 e 12 do Evangelho de São Lucas. Eis que um dos discípulos pede para Jesus ensinar a ele e aos demais discípulos a rezar. E Jesus prontamente os ensina o que dizer na oração. No entanto, mais do que apenas ensinar o que dizer, Jesus acabou por lhes fornecer um programa completo sobre como rezar. E deste momento que se tornou fundamental para a vida espiritual da Igreja, nasceu a oração do Pai Nosso. A princípio, uma oração vocal, mas que concentra toda uma proposta de vida espiritual e que pode trazer muitas conquistas se for uma oração persistente. Mas, como a cada passo que Jesus dá em aprofundamento de sua missão, logo surge alguma crítica ou acusação, algumas pessoas começaram a dizer que ele, na verdade, era um obreiro do demônio. O que é curioso nessa acusação é que diziam que Jesus expulsava os demônios em nome do próprio demônio. Jesus mesmo questiona a total falta de lógica dos seus acusadores, mas acaba nos premiando com uma afirmação maravilhosa. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus já chegou para vós. Em suas pregações e posições, não se pode negar que Jesus era tão profundamente amoroso quanto também era muito duro, especialmente quando se tratava de expor as incoerências e hipocrisia das lideranças religiosas. Jesus os critica pelo legalismo e por marginalizarem os pequenos, criando mais dificuldade do que ajudando as pessoas a irem para o céu. Mas Jesus é também firme com a multidão. Diz especialmente para que as pessoas não se deixem contaminar pelo que ele chamou de fermento dos fariseus, que é a falsidade. E se parece que Jesus já pegou pesado nesta afirmação, é porque ainda temos que refletir uma outra. Diz Jesus: eu vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar no inferno. É claro, alguns pensam que Jesus estaria se referindo ao demônio quando afirma isto. Mas como sabemos, só Deus tem tal poder. Jesus disse isso porque ele quer que as pessoas que o escutam olhem para o horizonte da eternidade, pois as preocupações do mundo não devem consumir a vida do ser humano como se o mundo fosse nossa morada definitiva. Por isso, ao falar em parábolas sobre o céu e a finitude do mundo, Jesus confronta os interesses materialistas que afetam a capacidade humana de discernir suas decisões com sabedoria e insiste para que seus discípulos se desprendam com coragem da escravidão dos bens terrenos e saibam reconhecer os sinais dos tempos,
e aproveitem, porque cada hora é a hora. Encerrando este nosso comentário, vai um pensamento inspirado em Provérbios, capítulo 26, dos versículos 7 a 9. De tudo que um insensato fala, nada se aproveita. A todos, tudo de bom. Deus abençoe. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!